Muito bom dia. Costuma-se dizer, num ditado em bom português, somos poucos, mas somos bons. Como já repararam, hoje a nossa igreja não está tão bem cheia, mas de qualquer das formas, eu penso que estes momentos são sempre momentos que até nos dão alguma oportunidade de mais pessoas participarem. Às vezes, quando a igreja está muito cheia, parece que as pessoas ficam com algo apreensivas em participar. Eu penso que às vezes estes ambientes mais tranquilos poderá incentivar que as pessoas possam partilhar. Eu penso que esta lição é uma lição fantástica, porque é uma lição, e para terem noção, na classe de moderadores, basicamente quase todo o tempo foi passado a contar-me experiências pessoais em relação à nossa conversão e em relação àquilo que é a importância da família no papel espiritual da sociedade, da família e individualmente. E o repto que eu lanço esta manhã é exatamente que esta lição possa ser um espaço de partilha para que possamos ter momentos em que possamos aprender uns com os outros, porque sem dúvida que a forma como nós fomos transformados por Deus é o melhor exemplo e é o melhor testemunho que nós podemos dar. O que viram eles na tua casa? É um título, não sei qual foi a vossa experiência. Nós temos vários métodos como podemos estudar a escola sabatina. Cada um, eu já encontrei várias formas de nós estudarmos a escola sabatina. Mas... sim. Ok. Mas o que eu costumo fazer normalmente é... eu no primeiro dia leio a escola sabatina toda da semana. E depois vou aprofundando, à medida dos dias vou aprofundando. Mas quando eu li o título, o que viram eles... Obrigado, Walter. Agradecer também à cabine de som pela esta ajuda sempre constante que têm. Quando eu vi o que viram eles na tua casa, qual foi a primeira sugestão que interiormente me sugeriu? O que é que nós, muitas vezes, como pessoas, na sociedade, na igreja e na família, assumimos? Assumimos diferentes facetas. E nós podemos tentar aqui falar um bocadinho daquela palavra que é um chavão, que é fundamental na nossa vida espiritual, mas que muitas vezes é muito difícil de aplicar na prática, que é a coerência. A coerência é uma das características que um cristão deve cultivar ao longo da sua vida e ao longo daquela escada que é a escada da santificação, mas que é muito difícil de aplicar. E a verdade, se nós formos honestos connosco próprios e com os outros, a verdade é que muitas vezes nós assumimos facetas na nossa casa, assumimos facetas no nosso trabalho e assumimos facetas na igreja. Mas acredita, irmãos, onde é mais difícil de nós colocarmos uma máscara é onde? É em casa. Onde reparar, nos ambientes onde nós estamos mais à vontade, mais familiarizados, mais tranquilos, é onde nós baixamos a guarda e onde normalmente nós somos mais transparentes. É por isso que quando nós recebemos pessoas em casa, normalmente nós que estamos no nosso estado mais natural, aquilo que nós transparecemos está mais colado à nossa imagem real. E aquilo que seria ideal, irmãos, é que aquilo que nós somos ou tentamos ser na igreja e no nosso trabalho, a forma como nós transparecemos às outras pessoas, fosse realmente aquilo que nós somos verdadeiramente e genuinamente em casa. Porque não se enganem, irmãos, nós podemos estar aqui uma manhã inteira a falar, podemos estar aqui a partilhar experiências fantásticas, mas a forma mais eficaz que eu vou ou não transparecer aquilo que Cristo fez por mim na minha vida é através dos meus atos e não das minhas ações. Costuma-se dizer, o Filipe há bocadinho falava de uma experiência de uma criança, eu lembro-me de uma história, eu penso que será uma metáfora, mas provavelmente, e acontece todos os dias, aquela criança que o pai queria que ela fosse à igreja e ela não queria ir, e o pai insistia e ela não queria ir, e o pai inclusive a obrigava a ir ao sábado à igreja, até que um dia o pai e a mãe sentaram-se com essa criança
E o pai olha-lhes nos olhos e disse assim: ó filho, mas diz-me porque é que tu, no sábado de manhã, não queres vir com o pai à igreja? Porquê? O pai já te ensinou, o pai já te disse várias vezes, o pai já te explicou sobre a Bíblia, porquê é que não demonstras interesse? E a criança, a chorar, olhou para o pai e disse: olha pai, eu não vou porque os teus atos, aquilo que tu demonstras, fala tão alto, tão alto, tão alto, que eu não consigo ouvir aquilo que tu dizes. E muitas vezes é o que se passa connosco. Aquilo que nós dizemos demonstra-se de uma beleza fantástica, aquilo que nós falamos com os nossos amigos, aquilo que nós falamos na igreja, com os nossos irmãos, aquilo que nós tentamos transmitir por palavras na nossa família, mas depois parece que existe uma incoerência total, porque aquilo que nós demonstramos em atos e transparecemos de forma natural e automática não se coaduna, não se liga com aquilo que nós dizemos. Vamos ver se eu consigo aqui passar. Ok, obrigado. 1 de Pedro 2,9. Lembram-se de alguns trimestres atrás nós estudámos a grande comissão que Jesus Cristo nos tinha dado? Esta é outra forma, paralela, mas é exatamente a grande comissão, a grande missão que Deus nos deu. Mas esta é uma forma um bocadinho mais genuína, no sentido em que, enquanto Jesus nos deu uma ordem, ide, não é se te apetecer ou se hoje sentires à vontade, não, ide é uma ordem, vai e prega e fala a todas as pessoas, a todas as tribos, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações, do quê? De que Cristo é o Salvador e que há uma salvação e que nós, se nos arrependermos, aceitarmos de forma gratuita o sangue que Ele derramou por nós, nós podemos ser salvos. Aqui o que em 1 de Pedro nos diz, 2,9, é: mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ou seja, vocês não são umas pessoas quaisquer. Vocês são um povo separado, colocado à parte. Santo quer dizer colocado à parte, reservado para um sacerdócio real. Com este privilégio, esta responsabilidade surge com uma missão muito especial. Não uma missão comum, uma missão banal. É um sacerdócio real, é uma missão que vem da própria realeza. Para quê? Mas tem um objetivo. Nós fomos escolhidos com um objetivo muito próprio. É para anunciar, para demonstrar, para transparecer. A verdade, eu fui pesquisar um bocadinho este versículo e aquilo que do grego tenta transparecer para esta palavra que é anunciar, é exatamente viver de acordo com. Ou seja, o objetivo é que nós possamos testemunhar, se calhar é a palavra mais correta, testemunhar as virtudes de quem? Não é de uma pessoa distante que nós ouvimos falar, não é de alguém que nós até podemos acreditar, mas a nossa experiência com essa pessoa não é muito próxima. Não, é aquele que mudou 180 graus a nossa vida, das trevas para a luz. Houve uma mudança radical na nossa vida. E essa transformação, quando é genuína e quando é real, é impossível de ser contida. É como, eu costumo dar muito este exemplo daquele copo que nós estamos a encher com água. E quando nós enchemos esse copo, ele vai enchendo, passamos o copo meio cheio, até que ele automaticamente começa a transbordar. Não há possibilidade de vocês colocarem constantemente água dentro de um copo e ele chegar ali e terminar. Automaticamente, as leis da física fazem com que ele vai transbordando e se vocês continuarem a encher, tudo à volta vai ser contagiado com essa água. E neste caso é a água viva que Deus nos quer dar. Bom, mas agora eu gostaria, e vou fazer aqui algumas perguntas, genuinamente, uma coisa é aquilo que eu gostava que tentassem agora por 2 minutos tirar as máscaras. Genuinamente, quando vocês, na vossa vida, seja quando eram jovens, quando vocês pensavam na vossa profissão, quando vocês pensavam no vosso casamento,
quando vocês almejam alguma coisa na nossa vida, quais são os objetivos reais da nossa vida? Qual é o nosso alvo? Qual é que é a nossa missão? Quando nós pensamos, eu na minha vida gostava de fazer isto ou gostava de fazer aquilo. Filipe. Penso que é hora de testemunho pessoal, não é? Olha, eu aos 28 anos realizei o meu sonho de infância. Quando era pequenito, com a idade do meu neto, que tem agora 5 anos, perguntava o que é que tu queres ser quando fores grande. Ainda hoje fazemos a mesma questão, pomos a mesma questão aos miúdos. A mim também me puseram essa questão. E a minha questão foi sempre a mesma. O que é que tu queres ser quando fores grande? Eu dizia sempre médico, missionário, que eu já disse isto na igreja de Alvalade. E aos 28 anos realizei o meu sonho de infância. Há pouca gente que consegue, talvez, com a minha idade, a idade em que eu tive, realizar este sonho. Dentro do lar, a minha mãe costumava dizer, lembra-te de uma coisa, uma boa filha será sempre uma boa mãe. E isso foi um mote para eu pensar sempre na questão da escolha da esposa. E sabendo um pouco a história da minha esposa, que não está cá agora para me poder desmentir, olhei para ela e pensei, se calhar é a melhor esposa. Já lá vão 38 anos de casamento. Vão 41 anos de relacionamento um pouco mais próximo. E nunca me decepcionei. Portanto, se nós temos alguma coisa em mente em relação àquilo que nós desejamos, o primeiro segredo quanto a mim é o conhecimento daquele que nos pode ou não garantir para o futuro aquilo que nós ambicionamos. E só Deus nos pode garantir qualquer coisa. Só Deus nos pode garantir, mas com garantia, que será assim, porque Ele diz que eu sou o mesmo ontem, hoje, mas também será no futuro o mesmo. Portanto, não é uma questão de variação. Portanto, se queremos, temos que confiar nele. E seguramente que Deus vai poder fazer realizar em nós o seu sonho. E o sonho deles é sempre que cada um de nós se arrependa e se converta e que venha a Ele, para depois nós também testemunharmos. Como diz o irmão White muito bem, se cada um de nós pudesse só dizer o que Jesus fez em mim, certamente já teria vindo. Jesus já teria voltado. Muito bem, obrigado, Filipe. Então eu vou colocar agora as coisas um bocadinho de forma diferente. Nos Estados Unidos, na Igreja Adventista a nível de um Estado, não foi em todo o país, lançaram um repto aos jovens e perguntaram-lhes assim, num questionário, neste momento na tua vida, qual é que é o teu objetivo da tua vida? Qual é o teu objetivo? Eles têm uma expressão muito, muito interessante que é goal. Qual é o teu objetivo? O teu alvo? O que é que tu queres? Sabem qual foi, em termos de percentagem, o que os jovens na idade compreendida entre os 18 e os 21 responderam? Eu, quando tinha 18 anos, se calhar não pensava de uma forma muito diferente. E é verdade. Se calhar tinha outras ambições, já vamos lá chegar, mas a grande percentagem foi isto. Neste momento, eu com 18 anos, que saí das saias da minha mãe, é a independência. E para ser independente, nos Estados Unidos, ter um carro é fundamental. Então, mas não era um carro qualquer. Normalmente eles respondem sempre, é um carro topo gama. Mas outros jovens responderam outra coisa. Eu gostava de ter uma casa fantástica. Foi a segunda, em termos de percentagem, em termos de percentuais, foi a segunda hipótese. Naquela idade, normalmente, também existe outra escolha, que é, eu gostava de casar com alguém fantástico. Há bocadinho o Filipe falava, é interessante, nós não combinamos, mas na escolha do cônjuge, quando nós escolhemos com quem queremos casar, essa provavelmente é uma das decisões mais importantes da nossa vida. É por isso que eu costumava dizer, é por isso que eu não tomei essa decisão, deixei que Deus tomasse por mim, porque senão tinha feito a asneira de certeza absoluta.
E foi uma das decisões, além de outras, em que deu que eu verdadeiramente, se calhar houve muitas elas que eu espalhei-me ao comprido e tomei decisões erradas, mas houve decisões da minha vida em que eu nitidamente deixei que Deus tomasse por mim, e foram as decisões hoje que eu posso dizer que foram as decisões mais corretas, que não fui eu que tomei, mas que foi Deus que tomou por mim. Há pessoas que também têm outra ambição. E esta era uma das minhas grandes ambições, que era, o meu objetivo de vida era tirar um curso, ter a minha dependência financeira, ter uma vida académica, estudar, ter uma profissão em que eu me possa sentir realizado. E realmente este foi outro dos objetivos que foi colocado por estes jovens também. E é interessante viajar. Quem é que não gosta de viajar aqui? Não gosta? Vou levantar as mãos. Que é mais fácil, porque quem é que gosta levantam quase todas as pessoas a mão. Não é? Toda a gente gosta de viajar. Há pessoas que consideram... Eu tenho um colega meu de trabalho em que toda a vida dele é... portanto, todos os objetivos de vida é para as viagens que ele faz anualmente. Só, único e exclusivamente. Ele vive depois para as viagens que faz. E ele admite isso. Não tem problema nenhum. Bem, então eu volto a perguntar. Quando nós olhamos para a nossa vida de frente, nós temos dois caminhos. Ou pelas nossas próprias capacidades, pelo aquilo que nós consideramos que é o mais certo, nós escolhemos, porque o ser humano tem muito aquela tendência de dizer eu sinto esta intuição, eu acho que, eu penso que, eu acredito que é para aquele lado que é a melhor decisão, ou então eu humilho-me a mim próprio e digo, eu não tenho capacidade para tomar esta decisão. Só Deus, só tu, meu Deus, é que podes tomar esta decisão por mim. E a verdade é que quando nós tomamos essas decisões de que Deus tome conta do leme da nossa vida, é que nós mudamos da fonte daquilo que nós escolhemos, que é o mundo, e que são as coisas terrenas, que são os carros, as casas, as viagens, que tudo isso é importante, irmãos. Não vamos aqui dizer que essas coisas que não são importantes e que não valem nada e que são perenes, passam, desgastam-se e acabam por desaparecer, e nada disso nós vamos levar. Mas essas coisas não deixam de ser importantes. Verdade ou mentira? Não são irrelevantes? Nós temos uma casa, temos um teto, podemos nos deslocar? Não, são importantes. Não vamos aqui colocar uma máscara e dizer que nós não damos importância ou não damos atenção a essas coisas. Claro que damos. Mas nunca podem ser o quê? Uma prioridade. Ou não deviam ser uma prioridade na nossa vida. A prioridade, meus irmãos, devia ser nós estarmos constantemente de olhos postos em Jesus Cristo. E deixarmos que Ele tome conta da nossa vida e seja Ele a tomar as decisões por nós. Porque no fundo é o que Paulo diz em Gálatas. Quando nós deixamos que Deus tome as rédeas da nossa vida, então eu passo a não viver. Mas Cristo vive em mim. E quando Ele vive no meu lugar, quando as pessoas olham para mim, quando eu entro em casa, quando eu saio de casa, quando as pessoas olham para mim, o que é que eles veem? Se Cristo viver realmente no meu lugar, se eu morri, e se Cristo neste momento vive, e agora já não existe aquele coração de pedra cá dentro, mas existe um coração de carne, o que é que as pessoas veem? Veem se calhar uma imagem não tão perfeita como deveriam ver, mas pelo menos veem uma imagem daquilo que... Uma imagem diferente, exatamente. Veem algo diferente. Há sempre... falava-se disso na classe de moderadores. Irmãos, o evangelismo não é nada mais nem nada menos que um testemunho por atração. As pessoas quando olham para nós sentem-se de certa forma, sentem-se atraídas. Atraídas não pelo pacote, não pela imagem física, mas porque existe alguma coisa diferente naquela pessoa. Eu lembro-me de, uma vez,
num culto, o pastor falava sobre a forma como nós, no nosso dia-a-dia, podemos demonstrar ou transmitir essas imagens às pessoas que nos rodeiam. E coisas muito simples. Eu lembro-me de uma experiência de um irmão que se converteu, ou pelo menos não se converteu, mas aquilo que o atraiu na vida de um vizinho era que o vizinho, todos os dias, quando saía de casa, o caminho que fazia do seu prédio até ao carro, que às vezes variava, ele levava um sanquinho de plástico e apanhava o lixo todo que estava no chão. E aquele vizinho achava estranho, achava qualquer... Eu nunca vi isto, mas porquê é que ele faz aquilo? Ele não tem nada que fazer aquilo, ele não tem a responsabilidade de fazer aquilo. Porquê é que ele o faz? E um dia ele foi perguntar e ele disse, olha, eu faço isto porque, primeiro, eu gosto de me sentir bem com o espaço que me rodeia. E depois, eu acho que nós temos uma responsabilidade com a natureza e com as coisas que nos envolvem. E não me custa nada, eu vou com um saco e o caminho que eu faço demora mais 10 segundos a chegar ao carro. Mas porquê? Mas porquê? E eu disse, porque a minha missão, uma das grandes missões, objetivos nesta vida, é cuidar de uma terra que nos foi emprestada e nos foi colocada para nós sermos mordomos. Mordomos? Mas mordomos do quê? Sim, mordomos desta terra que não é nossa. Nós estamos aqui apenas de passagem. E as conversas foram surgindo e esse vizinho converteu-se. Claro, principalmente pelo trabalho do Espírito Santo no seu coração ao longo do tempo após essa experiência, mas o clique, aquela atração, foi ver algo diferente na outra pessoa. E aquilo que Deus nos convida é exatamente nós sermos esse perfume, esse aroma, esse sal perante as pessoas que nos envolvem. Irmãos, e nós podemos ter uma conversa de 1 hora com um vizinho nosso a falar sobre profecias, a falar sobre a Bíblia, que também não deixa de ser importante, mas acreditem que tudo o que nós fizermos, a forma como nós somos observados, a forma como eles veem que nós reagimos com os nossos filhos na rua, a forma como eles ouvem ou não as palavras mais altivas ou as palavras mais mansas dentro de casa, a forma como eles ouvem aquilo que nós ouvimos e que nós vemos dentro de casa, todas essas coisas, não duvidem, mas que contam muito mais de qualquer pregação que nós possamos fazer. Bem, agora parece que o chip mudou um bocadinho. Parece que o meu alvo passou a ser não ligado a coisas materiais, ou pelo menos de forma prioritária ligado a coisas que são importantes, mas que são coisas que não vamos levar connosco para o céu, mas sim aquilo que Deus nos confiou. Porque um dia, e uma das coisas que eu lembro-me quando a Joana engravidou, na altura ela falou comigo e eu sou muito chorão mesmo, muito chorão. E ela quando me contou, eu comecei para lá a chorar e não sei o quê, de alegria, como é óbvio, mas depois parece que tive assim uma sensação estranha e disse-lhe, já viste a responsabilidade? Foi logo a primeira coisa que eu pensei, a responsabilidade que é, porque um dia, quando Jesus voltar, ele vai-me perguntar, então, Tiago, onde é que está e como é que está a Laura que eu deixei para tu cuidares? E acredita, irmãos, quando nós deixamos que Cristo inunde o nosso coração e transforma a nossa vida, esta é a nossa prioridade, é a nossa família. É a forma como eu exerço influência dentro da nossa família. E, irmãos, dentro da nossa família, não vale a pena nós colocarmos máscaras. Nós vimos para a igreja, colocamos máscaras, nós vamos para o nosso trabalho e colocamos uma faceta diferente. Dentro da nossa família é muito difícil. É muito difícil. Porque as crianças, então, elas percebem tudo. Elas absorvem tudo. Elas são muito mais inteligentes do que nós imaginamos. E quando nós estamos a tentar dar a volta à questão, às vezes em coisas simples das crianças, elas já percepcionaram todo, entre aspas, o jogo que nós estamos a tentar fazer e sem nós repararmos, já nos passaram a perna. Portanto, enquanto o irmão Carlos aguarda o microfone, esta é sem dúvida, tem que ser a nossa prioridade. É a forma como nós encaminhamos, como nós lideramos a experiência profissional, a experiência espiritual da nossa família. Tiago, dás-me licença que eu Claro que sim. volto um pouquinho atrás. Há pouco
contaste essa experiência, esse inquérito que fizeram aos jovens nos Estados Unidos, o que é que eles gostavam de ter na vida e o que é que eles acham importante na vida. Sabem, muitas vezes nós também achamos importante mostrar aos outros aquilo que não somos. E inventamos maneiras de o fazer, não é? Uns gostam de exibir a sua roupa, outros gostam de exibir a sua riqueza de qualquer maneira, porque têm um carro grande, bom, bonito e caro, principalmente caro, que é importante. Outros gostam de exibir a sua casa e outros gostam de exibir qualquer outra coisa que não interessa, mas a pergunta que fica no ar é aquela que o profeta fez. Já vamos lá chegar. Que o profeta fez ao rei que tinha Ezequias. acabado de ser curado de uma doença de morte. E o profeta perguntou-lhe: o que é que os teus visitantes viram na tua casa? O que é que tu lhes mostraste? E muitas vezes os nossos visitantes não veem na nossa casa a salvação de Jesus. Muito bem. Temos ali outra pessoa depois que quer participar, Ruth, desculpa. É realmente um papel fundamental e tem que ser prioridade. Que bom que fosse que nós, nesta fase da nossa vida, nós pudéssemos responder a esse inquérito, que realmente a nossa família é a prioridade. E o nosso grande objetivo é transparecer Cristo a não só à nossa família, mas às pessoas que nos rodeiam. Sim, agradeço também pelo monitor, né, que está sendo muito bem explícito. E, portanto, realmente esta lição é uma lição que veio na hora, não é? E que tem a ver realmente com aquilo que é o testemunho familiar. Eu quero comentar essa lição de segunda-feira, né, dando continuidade àquilo que o monitor já disse. Entretanto, um dos campos mais difíceis, portanto, de se evangelizar é a nossa família, é a nossa casa. Eu fiz uma comparação desde o tempo que estou cá, não é, e o tempo que estive lá, por exemplo, em Angola, visto que sou angolano. Nós temos uma certa facilidade de pregarmos o evangelho lá do que aqui. Porque creio que aqui as pessoas são muito mais céticas do que lá. Isso é facto, isso é uma realidade. Não é? Mas uma coisa sem dúvida nenhuma que acontece tanto lá quanto aqui, em qualquer lugar, é pregarmos na família. Um certo rapaz disse uma vez a um ancião da igreja, a um pastor até, porque o pai era ancião, não é? Ele disse assim: olha, o pai, como é que é o pai em casa? Ele disse: olha, eu admiro como é que é o pai em casa. O pai em casa é um leão, mas aqui na igreja ele é um cordeiro. Por que é assim? Quer dizer, aqui na igreja nós tentamos mudar o nosso caráter, tentamos colocar máscara, conforme o missionário disse, o monitor disse. Mas dentro de casa é onde nós demonstramos aquilo que realmente nós somos. E se muitos filhos, não é, portanto, forem falar do pai ou da mãe, daquilo que realmente são em casa, talvez, se calhar, 90% do testemunho não será, portanto, bom. Não é? Isto quer dizer que, realmente, antes de sairmos para fora, antes de pregarmos o Evangelho, antes de mostrarmos o outro ser, o comportamento fora, nós temos que realmente, portanto, mudar o nosso caráter e mostrarmos realmente aquilo que nós somos dentro de casa, nova criatura. É muito importante evangelizarmos dentro de casa. E, além do mais, também, sobre o comportamento e a forma de sermos, portanto, fora, não é? Dando continuidade no comentário anterior do monitor, a minha experiência é de que, há um mês atrás, eu, portanto, fui na firma onde eu pertenço, uma construção civil, o engenheiro convidou-me, portanto, a fazer um trabalho numa garagem, de limpar a garagem. E eu aceitei. Ele disse assim: olha, mas eu devo te dizer o seguinte, o senhor, o porteiro, é muito complicado. Toda a gente que vai lá fazer o trabalho, normalmente não termina, sai frustrado, porque ele mesmo é complicado. Eu te estou a avisar para que você se prepare. Eu sou de temperamento assim um pouco, portanto, não é elevado.
E eu orei a Deus, eu disse, Senhor, por favor, me ajuda a ter paciência dessa pessoa que eu não conheço. Me ajuda a chegar lá e mostrar que realmente, portanto, eu sou uma pessoa diferente. E quando eu cheguei lá, acreditem, todo tipo de coisas aquele senhor fez para tentar tirar do sério. Mas eu, graças a Deus, fui tão simpático com ele, aceitei tudo, que no final do trabalho ele disse o seguinte: olha, desculpa, o teu trabalho já terminou, mas eu gostei de ti. Diga-me, você é de onde? O que é que você faz? Por que é que você é diferente de tantos outros que já vieram aqui? Então eu fui lhe dizendo: olha, eu sou adventista do sétimo dia, sou cristão. Ai, como é que é essa igreja? E ele ligou para o meu patrão e disse assim: olha, por favor, eu quero de novo esse rapaz aqui amanhã. Já não tinha mais trabalho. Mas ele só pediu-me para que eu fosse lá, inventando que tinha trabalho, só para eu passar o tempo com ele o dia todo. E eu fiz a questão, fui para lá. E ele disse, olha, no final disse, olha, gostei tanto de ti que eu gostava que você morasse comigo. Eu disse, tá bem, vamos pensar isso. Não é? Graças a... Epá, eu não fui lá, porque realmente ainda não achei tanto o momento. Mas devo dizer o seguinte, que o texto não foi preciso falar de Deus, não foi preciso falar da Bíblia, mas o comportamento em si chamou a atenção daquele homem, que ele quis saber que tipo de Deus eu adoro. E, entretanto, é muito importante, não é, mostrarmos aquilo que realmente nós somos, não é? Somos uma geração eleita, somos um sacerdócio real, somos a nação santa, somos chamados para mostrarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E é isso que nós devemos ser, tanto em casa quanto fora, em qualquer lugar. Muito obrigado. Obrigado eu. Daí que a pergunta tenha que ser não só o que viram eles na tua casa, mas também o que vê Jesus no nosso coração. Eu já vou dar a palavra, só para dar seguimento àquilo que o irmão acabou também de partilhar. É que se nós formos bem a ver, se nós pensarmos a nossa família, as famílias são sem dúvida a célula da sociedade. Mas dentro da nossa família, a célula dentro da nossa família é a nossa mente e o nosso coração. E se não existir uma transformação, em primeiro lugar, do meu coração, como é que eu posso querer que a minha família seja transformada? Há pouco o irmão dizia que o campo missionário provavelmente mais difícil será a nossa família. É o mais difícil, mas é o mais urgente. Porque como é que nós podemos partilhar aquilo que Deus fez por nós se a nossa própria família não sente dentro de nós esse agente de mudança? Portanto, em primeiro lugar, nós temos que mudar radicalmente a forma como a nossa família, os nossos filhos, e hoje em dia, quando nós falamos aqui a família, o agregado familiar, muitas vezes temos de juntar também não só o pai e a mãe, mas os avós também, os tios, os irmãos. Muitas vezes também o agente de mudança poderá ser não só a família direta, mas a família mais próxima. E que realmente que essas pessoas possam sentir essa diferença primeiro em nós. Porque muitas vezes, se uma pessoa que está ávida da palavra de Deus tem contacto com alguém que sabe que é cristão e que vê que essa pessoa diz que é cristã e que fala na igreja e que até é monitor, que até é pregador, que até é primeiro ancião, mas que vê que a sua vida não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele diz, por mais ávida que essa pessoa esteja do Espírito Santo, acabamos por ser, infelizmente, muitas vezes, pedras de tropeço para que essa pessoa possa dar o próximo passo espiritual. Irmão, queria... Martinho Lutero, comentando nessa questão, declarou que enquanto os seres humanos utilizam máscaras para se esconder, Deus utiliza máscaras para se revelar. E percebemos que máscaras têm sido o assunto mais difícil de resolver enquanto seres humanos, porque nós somos seres que, para além de sermos racionais, somos seres emocionais, o que faz com que, por vezes, nossa emoção sobrepõe a razão e, em função da circunstância, adotamos características que não nos são próprias. E quando vamos dentro da família, encontramos também um acadêmico, né, Augusto Cury, ele diz que verdadeiros pais não criam herdeiros, formam sucessores. E relacionando isso com o que está em Efésios capítulo 5, verso 25, percebemos que para Jesus a situação da igreja era tão emergente e tão importante
que ele não se manteve no céu, na sua glória, mas veio à terra e morreu por nós. E aconselhando os esposos, os maridos, ele diz: esposos, comportai-vos semelhantemente. Ou seja, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nessa perspectiva, entendemos que pela família nós devemos fazer tudo e mais alguma coisa, porque é a minha família que determina o tipo de sociedade que eu quero no futuro. É a minha família que determina o tipo de igreja que eu quero no futuro. É a minha família que determina qual é o ambiente saudável, o ambiente no qual eu quero estar quando eu for para o céu. Ellen White, falando sobre essa questão, nos aconselha a termos nossa casa como um pequeno céu. A pergunta que talvez deveríamos fazer para nós é realmente nossa casa um pequeno céu ou um pequeno inferno? Porque por vezes somos embaixadores de Satanás, professando ser embaixadores de Cristo. Por vezes somos algo na igreja que não conseguimos refletir em casa, ou somos algo em casa que não conseguimos refletir na igreja. Precisamos evitar essa dupla personalidade. Somos alguém em casa, somos outras pessoas na igreja, somos uma outra pessoa no trabalho, somos uma outra pessoa na escola. No final das contas, Deus quer verdadeiros embaixadores, indivíduos que não tenham medo de lhe representar, independentemente das circunstâncias. Talvez, para não ser longânimo, eu deveria chamar a atenção dos irmãos a um aspecto. O texto de 2 Pedro tem algo relacionado com o texto que está em Atos capítulo 1, verso 8. É tudo movido pelo Espírito Santo. Meu irmão, você não pode me convidar para experimentar a sombra de uma árvore que você não experimentou. Por isso é que o texto termina dizendo: para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer que você experimentou essa luz. E ela é tão boa que você não consegue ficar calado. O mesmo acontece com os discípulos ou com os apóstolos. Depois de receberem o Espírito Santo, não conseguem se conter. Irmãos, a palavra utilizada para testemunhar no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, no grego, no original grego, se tivermos que traduzir diretamente para o português, é mártir. E mártir é um indivíduo que está disposto a morrer por uma causa ou que morreu por uma causa. A pergunta é: estaríamos em condições de morrermos por nossas famílias? Porque a nossa família é a prioridade de Deus. Será que Ele é nossa prioridade? Amém, irmão. Se nós pensarmos muitas vezes na experiência deste rei, é uma experiência incrível, porque ele viveu em primeira mão dois grandes milagres da sua vida. Porque não se esqueçam que este rei, quando Isaías foi ter com ele disse: prepara-te, organiza a tua vida com a tua família, porque tu vais morrer, porque tu tens uma doença que é incurável. E não só este rei foi curado e foi-lhe concedido mais 15 anos de vida, como mais do que isso, ele, como não estava ainda satisfeito, exigiu um sinal ao próprio Deus para que provasse que ele estaria curado. E o próprio Deus fez com que o relógio de Acás, a sombra do relógio de Acás, recuasse 10 graus. Portanto, recuasse no tempo, calcula-se, cerca de 40 minutos, para que ele ficasse em plena consciência que tinha sido curado. 2 grandes milagres que este homem tinha presenciado diretamente na sua vida. E é verdade que, embora Babilónia nesta altura fosse dominada pela Assíria, portanto não fosse a potência máxima mundial na altura, embora depois mais rapidamente se fosse tornar, o grande rei babilónico, Merodach-Baladã, percebeu não só pelas notícias que lhes tinham chegado da cura deste rei, mas também os seus astrónomos tinham percebido que tinha existido um fenómeno astronómico que eles não conseguiam portanto, explicar, que eles ficaram muito curiosos. Portanto, é neste momento que o milagre que Deus colocou na vida deste rei se tornou uma oportunidade para ele testemunhar daquilo que tinha acontecido na sua vida. E os emissários, quando chegam na presença deste rei, que era o líder espiritual daquela nação, da nação de Judá, o que é que acontece?
Aquele homem foi mostrar o seu Porsche, aquele homem foi mostrar a sua casa, aquele homem foi mostrar o seu diploma, aquele homem foi mostrar as jantes novas, a bicicleta nova, foi buscar o carro elétrico novo que tem, foi mostrar todas essas coisas que eram lindas, bonitas e que não deixavam de ser importantes, mas que passaram a estar infelizmente como prioridade na sua vida, porque vão reparar naquilo que ele diz. A resposta que ele dá a Isaías é incrível. Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Nós temos muito essa tendência que é olhar para este homem e dizer assim: epá, o rei de Judá, um homem que teve na sua vida presencialmente 2 milagres fantásticos. Como é que é possível fazer uma coisa destas? Agora eu pergunto, irmãos, olhem para a nossa própria vida, olhem para dentro de nós e perguntem-se: quantos milagres por dia nós temos na nossa vida e quantas vezes nós agimos como Ezequias? Verdadeiramente, irmãos, quantas vezes nós agimos como Ezequias? Eu penso que isto é uma pergunta que nós devemos colocar a nós próprios, que eu fiz durante esta semana a mim próprio, e que nós devemos colocar frequentemente na nossa vida. A forma como muitas vezes, há bocadinho na nossa classe, aqui nestes momentos antes de iniciarmos a escola sabatina propriamente dita, nós falávamos, em alguns irmãos, alguns motivos de oração foram colocados na quarta-feira e são colocados aqui. A forma como nós damos coisas como garantidas, a nossa própria saúde, o pão que nós temos na nossa mesa todos os dias, a água potável que nós temos. Vocês têm a noção que há vários sítios no nosso planeta que nem água potável têm acesso? Nós todos os dias temos na nossa vida milagres que nós não damos valor. Nós todos os dias somos curados, irmãos. E nós todos os dias existem milagres que aparecem na nossa vida que nós nem sequer vemos, nem sequer damos valor, nem sequer passam à nossa frente e nem sequer damos valor. E as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, muitas vezes com pessoas que nós podíamos testemunhar, mas as nossas palavras falam tão alto, aliás, os nossos atos, a nossa vivência fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir absolutamente nada do que nós andamos a dizer. A experiência deste homem é incrível e nós depois lemos, é muito interessante. Se vocês desta semana não tiveram essa oportunidade, leiam estes 2 capítulos, que são 2 capítulos, em 10 minutos vocês conseguem ler e vão perceber exatamente aquilo que aconteceu com este homem e as consequências da sua decisão. Porquê? Porque aquele homem não fez aquilo que Paulo disse em Gálatas, que ele desse a oportunidade de Jesus viver nele próprio e tomar as decisões por ele. Ele quis agarrar nas rédeas da sua própria vida e quis comandar a sua própria vida. E aquilo que aconteceu é que durante estes 15 anos, aqueles 15 anos extra que ele teve, nasceu, por exemplo, um filho, Manassés, já não tenho tempo, não é? Nasceu um filho chamado Manassés, que é considerado um dos piores reis que existiram na história de Judá. Foi tão mau, que inclusive introduziu alguns rituais pagãos, que incluíam inclusive sacrifícios de crianças. Bem, a história não fica por aqui, vocês sabem, depois a história de conversão de Manassés também é muito interessante, mas se quiserem continuar a ler, eu penso que seria interessante também. Já não temos muito tempo, mas havia aqui só 1 ou 2 pontos que eu gostaria de deixar e que têm exatamente a ver. Eu penso que em relação à prioridade da nossa família, nós já tocámos nesses aspectos. Já tocámos nos aspectos que a nossa esposa, o nosso cônjuge, a nossa filha, o nosso filho, a minha sogra, o meu sogro. É impossível, irmãos, se nós não bebermos da fonte da água da vida, as pessoas que estão à nossa volta nunca vão ter nem curiosidade para chegar perto dessa mesma fonte, quanto mais de provar essa água. É fundamental, em primeiro lugar, nós bebermos dessa água. As duas histórias que nos são apresentadas sobre a forma simples com que André apresentou a seu irmão Simão Pedro Jesus Cristo. A forma simples
e isto é-nos relatado, não temos tempo agora de ler, mas está na lição, a forma simples com que Ruth se ligou à sua sogra e seguiu-a para todo lado. Onde quer que tu vás, eu vou atrás de ti. Porquê? Porque Noemi era uma pessoa que falava e vivia aquilo que falava. E então fez com que esta mulher, Ruth, a seguisse para todo lado. Queria apenas terminar com este trecho que eu acho que é fundamental. Não estava na lição, mas estava no auxiliar, que nos diz: o governo e a instrução das crianças é o mais nobre. Aquele irmão falava sobre isto há bocadinho. É o mais nobre trabalho missionário que qualquer homem ou mulher possa empreender. Aqueles que têm filhos devem dirigir as suas ocupações domésticas, os seus negócios, de tal maneira que nada se possa interpor entre eles e os filhos e que venha a diminuir a influência paterna em guiá-los para Cristo. Devem ensinar aos vossos filhos a lição do amor de Jesus, para que possam ser puros de coração na conduta e na conversação. O Senhor trabalharia no coração dos filhos, isto é uma grande advertência, irmãos, se apenas os pais cooperassem com os agentes divinos. Mas Ele não fará o que foi designado como sendo a vossa parte do trabalho. É a nossa missão, irmãos, é a nossa grande missão, é o nosso grande objetivo, é a nossa grande comissão, o nosso grande objetivo de vida é realmente levar os nossos filhos, a nossa família aos pés de Cristo. Não vale a pena nós nos deixarmos guiar por algumas questões que são secundárias. O casamento não é fácil. E eu sei bem disso. E todas as pessoas que estão aqui casadas sabem bem que o casamento é uma luta diária. Mas aquilo que Deus já nos mostrou é que Ele realmente é o grande diplomata e em termos de relacionamentos, é aquele que nos poderá orientar de forma mais decisiva. Nós temos que partilhar, irmãos. Se nós sofremos essa transformação na nossa vida, se nós bebemos dessa água, então nós não conseguimos estar calados. E não é calados, não é falar. Não é, na classe de moderadores, em Portugal não é muito frequente, mas na classe de moderadores falavam de algumas zonas no Brasil, inclusive, que as pessoas na rua pregam na rua de forma espontânea. Eu não vejo mal nenhum nisso, eu acho que até é importante. Mas as pessoas hoje em dia estão ávidas de observar a transformação na vida dos outros, porque é essa transformação que faz com que elas queiram também ser transformados. Nós devemos imitar-nos uns aos outros, irmãos, e isso não há mal nenhum. Mas nós devemos seguir apenas quem? Um modelo apenas, que é Jesus Cristo. Porque ao imitarmos um irmão que nós vemos como uma referência, esse irmão, de um momento para o outro, pode ser uma desilusão na nossa vida. E quantas pessoas, irmãos, já saíram da igreja por desavenças entre irmãos? Quantas pessoas? O nosso modelo e a forma como nós vimos hoje de manhã à igreja tem que ser única e exclusivamente com os olhos postos no nosso único modelo, que é Jesus Cristo. Embora não se esqueçam que o nosso exemplo é sempre muito importante para os nossos irmãos que nos rodeiam. Bem, irmãos, aquilo que eu possa dizer é que nós possamos ser como Zaqueu. Viram a transformação deste homem? E para terminar a lição, o que é que este homem disse sentado à mesa com Jesus Cristo? O que é que ele disse a todos os seus convidados? Hoje veio a salvação a esta casa. A transformação na sua vida foi de tal forma que ele mudou não só a sua casa, como aquela cidade foi totalmente transformada devido à transformação que houve no seu coração. Que hoje, irmãos, o meu desejo, a minha oração é que a nossa frase que nós possamos dizer todos os dias, de forma verdadeira, seja esta: hoje veio a salvação à nossa casa. Obrigado.